Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar um tema bem específico, mas que afeta muita gente. A Lei Federal número 6.838, ela é lá de 1980, olha só. Olá, pois é, uma lei já com alguma idade, mas super relevante ainda hoje. Exato. O nome oficial dela é um pouco longo. Dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar a ser aplicada por órgão competente. Ufa! É um nome bem técnico, né? Típico de lei. Totalmente. Mas basicamente o que a gente quer entender aqui, usando o texto da própria lei como nossa fonte, é quanto tempo os conselhos profissionais, OAB, CRM, CREA, esses órgãos têm para poder aplicar uma punição disciplinar em alguém. Isso, é sobre o limite de tempo para essa punição acontecer. A famosa prescrição. Boa. Antes de entrar nos detalhes da lei, talvez seja bom só alinhar rapidinho o que é essa tal de prescrição nesse contexto, né, para quem não é do direito. Claro, ótima ideia. De forma bem simples, assim, prescrição aqui significa que o órgão perde o direito de punir porque o tempo passou. Se demorar demais para agir, para aplicar a penalidade por uma falta que o profissional cometeu, já era, perdeu o prazo. Entendi. É uma garantia para a pessoa não ficar para sempre com aquela espada em cima da cabeça, certo? Exatamente, dá uma segurança jurídica, um limite, ninguém pode ser eternamente punível por algo do passado. Perfeito. Então, essa lei de 80 veio para botar ordem nisso, definir esses prazos para os profissionais liberais. Vamos começar pelo básico dela. Qual a regra geral? Vamos lá. O coração está no artigo 1º. Ele diz de forma direta que essa pretensão de punir, ela prescreve em 5 anos. 5 anos é o prazo padrão que a lei estabeleceu. 5 anos. Ok. Mas 5 anos contando a partir de quando? Do dia em que o erro aconteceu, a falta foi cometida? Ah, aí está um ponto-chave que sempre gera dúvida e discussão. A lei fala da data da verificação do fato respectivo. Olha só, não é da data do ato em si. Verificação do fato. Como assim? Significa do dia em que o conselho profissional, o órgão que fiscaliza, ficou sabendo daquele fato. Teve conhecimento comprovado, verificado. Ah, interessante. Então, tipo, se um engenheiro cometeu um erro num cálculo lá atrás, mas só descobrem isso anos depois, numa auditoria, por exemplo, o prazo só começa a contar quando o CREA fica sabendo. É, exatamente isso. A contagem não começa no dia do erro, mas sim no dia em que o conselho verifica o ocorrido. Isso é muito importante na prática. Faz sentido, porque senão muita coisa poderia passar batido se ficasse escondida por mais de 5 anos, né? Pois é, protege o interesse em apurar, mas também, claro, levanta a questão de como se prova essa data da verificação. Mas o marco inicial é esse, o conhecimento pelo órgão. E só para confirmar, quem são esses profissionais liberais que a lei menciona? São todos aqueles que precisam estar inscritos num conselho para poder trabalhar, sabe? Advogados na OAB, médicos no CRM, engenheiros no CREA, arquitetos no CAL, contadores no CRC, corretores de imóveis, psicólogos, enfim, a lista é grande. Se tem conselho fiscalizando a profissão com base num código de ética, essa lei se aplica. Entendido. A falta, então, é qualquer deslize ético ou técnico previsto nessas regras da profissão. Perfeito. Qualquer coisa que possa gerar um processo disciplinar dentro do conselho. Tá, então temos a regra. 5 anos a partir da verificação do fato, mas você mencionou que esse prazo pode parar, reiniciar. Como funciona isso? Isso, o prazo não corre sem parar necessariamente. O artigo 2º fala da interrupção. A contagem desses 5 anos para. Ela é interrompida basicamente em 2 situações principais. Quais seriam? Primeira, quando o profissional é formalmente notificado sobre o processo, a chamada citação válida. Ele fica sabendo oficialmente que tem um processo contra ele. Segunda, por qualquer ato dentro do processo que mostre, sem dúvida, que o fato está sendo apurado. Uma investigação em andamento, sabe? Ok, notificação ou ato de investigação. E aí, o que acontece com o tempo que já tinha passado? Perde? Zera tudo. Esse é o efeito da interrupção. Todo o tempo que correu antes,
puf, some. E aí vem o parágrafo único do artigo 2º, que é crucial. O que ele diz? Ele diz que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr inteirinho a partir do dia dessa interrupção. Ou seja, começa a contar um novo prazo de 5 anos. Opa, espera aí. Então se notifica um profissional faltando um dia para completar os 5 anos iniciais. Exato. Aquele prazo que estava quase acabando é interrompido e começa um novo prazo de 5 anos a contar daquela notificação. Caramba! Isso pode estender bastante o tempo total, então. Pode, potencialmente sim. A ideia é que, se o conselho agiu, notificou, iniciou a apuração formal, ele demonstrou interesse em levar adiante. A interrupção evita que esse interesse seja frustrado pelo tempo que correu antes. Mas, claro, tem um limite para isso também. Não é um cheque em branco para enrolar para sempre. Ah, bom. E qual é esse outro limite? O que impede o processo de, sei lá, esquecido numa gaveta lá no conselho depois que já começou? Aí é que entra o artigo 3º. Ele trata da chamada prescrição intercorrente. É a prescrição que acontece durante o processo, se ele ficar parado. Intercorrente. E como funciona? Lando ficar paralisado por mais de 3 anos, sem nenhuma movimentação útil esperando um despacho, uma decisão, um julgamento, ele tem que ser arquivado. 3 anos parado? Nossa, isso é uma proteção contra a lentidão do próprio órgão, então. Exatamente. É um mecanismo contra a inércia administrativa. Vem da ideia de que todo mundo tem direito a uma duração razoável do processo, né? Ninguém pode ficar com o processo pendurado na cabeça indefinidamente. Se o órgão responsável deixa o processo mofando por mais de 3 anos, ele perde o direito de continuar e, claro, de punir. Faz todo sentido. E como esse arquivamento acontece? O conselho tem que perceber sozinho ou o profissional pode pedir? Pode ser das duas formas. O artigo 3º fala que pode ser ex officio, quer dizer, o próprio órgão vê a paralisação e arquiva. Ou pode ser a requerimento da parte interessada, que normalmente é o profissional que está sendo investigado. Ah, então se o profissional percebe que nada acontece há mais de 3 anos, ele pode ir lá e pedir para arquivar por prescrição intercorrente? Pode e deve. Se ele constatar que não teve nenhum andamento relevante, um despacho, uma intimação para algo novo, uma decisão por esse período, ele peticiona pedindo o reconhecimento da prescrição e o arquivamento. Entendi a lógica de evitar a eternização. Mas pensando aqui, 3 anos de um processo parado ainda me parece um tempo longo de espera e angústia para o profissional, não acha? Sem dúvida, a percepção do tempo é relativa. 3 anos é o que o legislador definiu lá em 1980 como um prazo razoável, digamos, para diferenciar uma demora normal de uma paralisação excessiva. É um prazo que aparece em outras áreas também, para a prescrição intercorrente. Mas, sim, para quem está respondendo ao processo pode parecer uma eternidade. O ponto-chave é que existe um limite legal para essa inércia. Certo. Bom, então cobrimos a regra geral de 5 anos da verificação, a interrupção que reinicia esse prazo e a intercorrente de 3 anos se o processo parar. Mas essa lei é de 1980. E os casos que já existiam antes? Faltas dos anos 70, processos que já estavam rolando. Boa pergunta. Isso está no artigo 4º, que é a regra de transição. Ele diz basicamente que, para todas as faltas cometidas antes da lei entrar em vigor, o prazo de prescrição seja o de 5 anos do artigo 1º ou o intercorrente de 3 anos do artigo 3º começaria a contar a partir da data em que a própria Lei 6.838 passou a valer. E quando foi isso? O artigo 5º deu um prazo de vacatio legis, um tempinho para a lei pegar. Foram 45 dias depois da publicação oficial. Como ela foi publicada em 30 de outubro de 1980, fazendo as contas, ela começou a valer lá para meados de dezembro de 1980. Ah, então qualquer caso antigo, a contagem do prazo só começou no finalzinho de 1980. Exato. Para dar um marco inicial claro para todo mundo. O artigo 6º só revoga o que era contrário e pronto. Ok, acho que agora a gente tem um desenho bem claro das regras do jogo dessa lei. Recapitulando rapidinho. 5 anos da ciência do fato pelo Conselho,
Se notificar ou investigar formalmente, o prazo interrompe e começa de novo por mais 5 anos, mas se o processo já iniciado ficar parado por mais de 3 anos, prescreve também e arquiva. É isso. Perfeitamente resumido. E se a gente olha para o conjunto, o que essa lei busca é um equilíbrio, né? Por um lado, ela dá a ferramenta para o Conselho cumprir seu papel de zelar pela ética, de punir desvios, o que é importante para a sociedade e para a própria profissão. Sim, para manter um padrão. Exato. Mas, por outro lado, ela dá segurança para o profissional. Impede que ele fique com medo de uma punição por algo que aconteceu há muito tempo, indefinidamente. Coloca um limite temporal nessa história toda. E por que entender esses detalhes ainda é tão importante hoje, mais de 40 anos depois? Qual o impacto disso para quem está ouvindo a gente e não é da área do direito, por exemplo? Olha, a relevância é enorme e direta para quem contrata um serviço desses profissionais. Se você se sentir prejudicado por um advogado, um médico, um engenheiro, um contador e quiser denunciar ao conselho, precisa saber que existe um tempo para essa denúncia poder levar a uma punição real. E que esse tempo, lembra, começa da verificação do fato pelo conselho. Então, quanto antes levar ao conhecimento deles, melhor. Faz sentido. E para os próprios profissionais? É vital. Conhecer esses prazos é fundamental para a defesa deles num processo disciplinar. Saber até quando podem ser chamados a responder por um ato. E até para colegas de profissão, né? Que podem ser testemunhas ou mesmo denunciantes. No fundo, a lei define por quanto tempo a responsabilidade disciplinar fica viva. Mostra como o sistema lida com a passagem do tempo na hora de cobrar responsabilidades, né? O que é sempre um ponto delicado. Sem dúvida. Isso até puxa uma reflexão interessante, que vai além do texto da Lei de 80. Como será que esses conceitos que têm uma certa subjetividade, tipo data da verificação do fato, ou o que exatamente configura a paralisação de um processo, como será que isso vem sendo interpretado hoje em dia? Pelos tribunais, pelos próprios conselhos. Exato. Ao longo dessas décadas todas, com as mudanças na sociedade, a tecnologia, será que a jurisprudência, as decisões dos juízes, ou mesmo resoluções mais novas dos conselhos, trouxeram critérios mais objetivos para isso? É uma ótima pergunta. Imagino que com um processo eletrônico, por exemplo, a ideia de paralisação possa ser diferente, né? Um simples clique no sistema já conta como movimentação ou não? Exatamente. O que configura inércia hoje, na era digital? Como se prova a data da verificação com o tanto de informação que circula? Fica essa pulga atrás da orelha. Como essa lei de 1980 conversa com a realidade do século XXI na prática dos conselhos? É algo para a gente pensar, né? Uma reflexão muito pertinente para a gente fechar. Bom, exploramos hoje os cantos e regras da Lei 6.838 de 1980, essa lei que dita o ritmo da prescrição nos processos disciplinares de profissionais liberais. Foi um mergulho interessante nesses prazos. Com certeza. Esperamos que tenha sido útil para clarear um pouco esse tema. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu e até a próxima.